Hello, gente, como vocês estão? Bom, eu tô muito animada porque hoje a gente começa a série Antes dos 30. Serão 30 vídeos antes de eu trintar, antes de eu fazer 30 anos. Então a gente vai ficar um tempinho aí sem o My Energy Cast e eu escolhi fazer essa série de vídeos porque quando a gente faz 30 anos, pode surgir muitas questões, né? Falam até sobre a crise dos 30. Então, a gente vai ter uma série de vídeos aqui falando sobre desenvolvimento pessoal, sobre inteligência emocional, principalmente nessa fase aí dos 29 para os 30, ou quem já fez 30 e tá talvez tendo novos desafios aí na vida. E eu perguntei no Instagram também que tipo de vídeo vocês queriam ver aqui. E aí vocês me deram várias ideias criativas, inclusive teve algumas que eu adorei. Adorei todas as ideias, mas tiveram umas que foram bem criativas, assim. Então, se você ainda não está inscrito neste canal, já se inscreve, já deixa o seu like para você acompanhar essa série aí antes dos 30. Bom, uma das sugestões que vocês me deram foi a sugestão da Aline, porque todos os dias eu coloco lá no Instagram, assim que eu acordo, eu já começo a ler o livro Minutos com o Chico Xavier, do José Carlos de Luca. E são capítulos de apenas 2 páginas, mas que já faz com que a gente acorde com uma vibe mais positiva, mais centrada. Então, eu gosto muito, é uma forma de eu me conectar com Deus também assim que eu acordo. Então, eu decidi trazer toda segunda e quarta um pouquinho aqui sobre o livro Minutos com Chico Xavier. E hoje a gente vai falar sobre o primeiro capítulo. E o primeiro capítulo se chama A Lição do Relógio. Começa com uma frase de Chico Xavier: Deus nos deu no relógio uma grande lição, porque os ponteiros, assinalando o tempo, não caminham nunca para trás. Chico Xavier. E agora ele explica um pouquinho sobre quais ensinamentos que a gente pode ter através do tempo que está indo sempre para frente. E, gente, incrível, né? Tem tudo a ver com essa série aqui, Antes dos 30. O relógio tá passando, gente. Logo, logo farei 30 anos. Lucy! Espera aí, por favor. Me escuta. Eu tenho 13 anos. Diana, você vai começar a mentir a sua idade, eu sugiro 27, mas... Vamos seguir aqui com esse tema. E aqui ele fala sobre despertarmos todas as manhãs entendendo que o passado já foi e que agora a gente tem um novo dia cheio de esperança. Inclusive ele fala que Deus, isso é Deus, né? É a presença de Deus cheio de esperança em nós, falando para a gente seguir adiante, apesar do passado, das sombras, das amarguras, e diz também para a gente não ficar paralisado nas coisas ruins que aconteceram, nas coisas ruins que estão acontecendo, porque talvez você esteja passando aí por um desafio, por algo que não seja tão bom de viver, tão agradável, né? Eu sei que muitas vezes a gente passa por certas dores na nossa vida, ou que nós estamos sofrendo, ou que alguém está sofrendo e a gente acaba sofrendo junto, e aí a gente estaciona, a gente estagna nessa dor. Então ele diz para a gente seguir em frente, continuar seguindo em frente, acordar, entender que hoje é um novo dia e que a gente pode ter, a gente não só pode, como a gente deve ter esperança nesse novo dia. Inclusive que a estagnação muitas vezes produz miséria, doença e ignorância. Esse foi um ponto que eu parei para refletir bastante, porque são 3 coisas que ninguém quer na vida, né? Miséria, doença e ignorância. A ignorância é um fato, é quando a gente não busca informação, quando a gente não busca conhecimento e, além disso, não executa, porque buscar conhecimento já é um grande passo, já é maravilhoso. Eu acredito muito que, naturalmente, a gente começa aí, quanto mais conhecimento a gente naturalmente começa a ir executando. Mas é legal quando a gente leva para a consciência e fala, pô, vou executar essa ideia aqui, essa informação que eu estou tendo no dia de hoje. Então, por exemplo, hoje vocês já podem ter um dia diferente pensando em como seguir em frente, como ter mais esperança, entendendo que as coisas podem sim funcionar, podem ir dando certo para você, né? E a parte da miséria e da doença, né? Quantas vezes a gente não para perceber que a gente está preso em alguma coisa que nos amargura, que nos
faz com que a gente se sinta mal com aquilo e tudo ao redor começa a se estagnar. Então parece que o trabalho não vem, as coisas no trabalho não acontecem. A questão da doença, né? O seu corpo ele começa a ficar mais fraco, sua imunidade baixa porque você está numa outra energia, você está numa outra sintonia. Então começa a ficar com o corpo mais estressado, começa a gerar outro tipo de química no seu corpo. Então é legal a gente prestar atenção nisso e aprendermos com o relógio, que está sempre seguindo em frente. O José Carlos de Luca, inclusive, fala para a gente deixar as coisas que nos feriram no ontem, no passado. E eu sei que isso muitas vezes não pode ser tão fácil e tão simples como é falado no livro. Mas a verdade é que quando a gente começa a pensar mais positivo, a aprender com as coisas que aconteceram, inclusive com aquilo que nos magoou de alguma forma, a gente começa a mudar a nossa mentalidade e as coisas vão melhorando na nossa vida. Aqui ele diz que você tem esse tempo, que é um tesouro, para que você o aproveite e escreva com atitudes positivas, para você começar a escrever uma nova história, uma história com mais sentimentos de felicidade. E aí ele finaliza dizendo que o minuto de quem chega à vitória é o mesmo minuto de quem experimenta o fracasso. Isso eu reflito muito também, porque às vezes a gente vê pessoas, olha, temos um novo integrante no vídeo. Às vezes a gente vê pessoas que usam o tempo de uma forma inteligente, conseguindo produzir da maneira que gostaria aí durante o dia, e pessoas que às vezes acabam se dispersando demais, ficando muito no celular, muito nas redes sociais. Inclusive eu tenho um vídeo que fala sobre isso, fala sobre esse tanto de distrações que a gente vive no dia de hoje e a gente acaba não conseguindo realizar os objetivos que a gente deseja, né? Então, todo mundo tem o mesmo tempo. Aqui no planeta Terra, o tempo é igual para todo mundo. A gente só precisa saber como administrar melhor o nosso tempo e buscarmos sermos mais positivos para criar aquilo que a gente realmente deseja, que é, no mínimo, dias mais leves e mais felizes de viver. Então, o tema de hoje foi esse. Esse é um livro muito legal. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês adquirirem o livro, se vocês quiserem, né? Então, toda segunda e quarta-feira eu vou trazer um pouquinho aqui sobre o livro Minutos com o Chico Xavier. Espero que vocês tenham gostado. E amanhã tem mais vídeo aqui, serão vídeos todos os dias, como eu falei. E deixa aqui um curtir se vocês gostaram desse vídeo. Comenta aqui se vocês querem saber mais alguma coisa sobre essa fase aí de estar fazendo 30 anos. Se vocês já fizeram, comenta aqui como foi para vocês, que eu quero saber. Um beijo e até amanhã!